Não vou fugir do tema, tá bom? Eu estava discorrendo com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração durante esse dia de hoje, irmãos. A nossa mente vem, por exemplo, a minha mente, eu vim associando durante o dia inteiro, durante o tempo que o pastor me convidou para ministrar, minha mente veio associando assim, congresso de homens, só vou encontrar homens. A minha mente veio assim, associando assim, sabe? Minha mente veio matutando, meditando, eu vou encontrar muitos homens lá. E eu quero louvar a Deus pela vida das irmãs que estão aí. Muito obrigado pela sua vinda aqui hoje. Deus abençoe poderosamente a sua vida, tá bom? Mas eu quero, se o seu esposo estiver aí, eu queria que você sentasse do lado dele. Sabe por quê? Porque esse é o momento que você pode cair assim, ó, escuta aí o que o pastor está falando. Escuta aí, pastor. Então você vai. Aí, pastor, escuta aí, ó. Aí, meu bem, tá vendo? É isso aí. Você encontrou aí, irmãos? Amém. Romanos, capítulo de número 12, capítulo de número 5, verso 12 e o verso de número 19. Está registrado assim. Portanto, como por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Verso 19. Porque, como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Aleluia. Amém? Você ficou de pé, pode ficar no seu lugar. Obrigado. Deixa eu abençoe. Pode sentar. Vou entrar no texto com você. Eu queria louvar a Deus pela vida do pastor Nelson. É um companheiro. Você não é de Timóteo, não. Para mim ele é bom. Porque um planta, o outro rega. Mas é Deus que está crescendo. Aleluia. Companheiro, meu amado, amigo, sofrendo juntos, chorando juntos. Ele me convidou para pegar o casal deles lá, mas eu dei tanto coro no casal que eu acho que eles não voltam mais. Eu acho que o pastor vai voltar. Obrigado. Deus abençoe. Os pastores, presbíteros, evangelistas estão aí. Meu cumprimento a todos vocês. Deus abençoe, né, a vida de cada um de vocês. Pastor Hans, meu grande amigo também, que Deus nos deu nesse último tempo. Né, a gente está reunindo aí com eles várias vezes. E é um prazer, uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Irmãos, deixa eu iniciar falando um pouco do Rony. Eu queria que você, toda vez que você se dirigisse a mim, você pode me chamar pelo meu nome, Rony. Não é que o meu nome é importante, mas o meu nome fala quem eu sou. O meu nome diz quem o Rony está se tornando. O meu nome me fala de que o homem em que eu quero permanecer sendo Rony. O Rony fala de um menino, que é isso aqui que você está vendo, todo o tempo. Aqui, lá fora, com a minha casa, com os filhos espirituais que o Senhor me deu. Tanto é que os dois deles. Lucas é um filho espiritual, está atrás. E um filho muito amado que o Senhor me deu, Isaac, está aqui. Esse menino de 10 anos. Deus me chamou, irmãos, para ser pai. Deus me chamou para ser pai. Ser pastor é consequência. Esse seu ministério é consequência. Eu quero que você guarde isso. Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus está no céu, irmãos. Antes dele criar essas coisas que existem aqui, as que são e as que não são, Deus criou os poderes angelicais, Deus criou tronos, governos, Deus criou os seres celestiais. Lá no céu, um deles, que tinha livre acesso, irmãos, querubim ungido, Ezequiel 28 vai dizer para a gente, era formoso na sua beleza, no seu parecer.
pela multidão dos comércios dele, encheu o coração dele de violência e pecado. Ele pecou. Isaías 14 vai dizer para a gente o que ele tinha no coração. Sabe o que ele tinha no coração? Isaías 14 diz: eu subirei às mais altas nuvens, firmarei meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o desejo de um querubim ungido, anjo. Mas ele foi expulso do céu porque o coração dele está cheio de violência e ele pecou. Ele profanou aquelas mesmas pedras afogueadas que ele passava por cima delas. Agora é um fogo que consome ele por dentro, irmãos. E ele é expulso do céu porque ele encontrou um trono de jaspe, que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Que ele não tinha como lutar contra esse trono. Eu não consigo entrar com você em todas as características desse tema, mas é só para a gente entrar aqui no contexto. Ele foi expulso do céu. Vê aqui essa mente de menino, irmãos. Ele expulso do céu nas regiões celestiais. Ele foi expulso para lá. Paulo diz isso para a gente. Lá onde ele está, ele vê o movimento de Deus. Gênesis capítulo 1. O Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, na escuridão, até que no meio daquela escuridão ele ouve um brado. E esse brado quem está dando é Jesus, porque João escreve: o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Escuta o brado. O brado é: haja luz. Deus. E viu Deus que era bom. E você já se perguntou por que Deus está fazendo algo bom? Será que era bom para Deus? Será que era bom para Deus? Deus continua o ato da criação. E a segunda palavra de ordem que acontece, sabe o que é? Águas se separem. Águas que ficaram em cima, águas que ficaram embaixo. As que ficaram em cima, ele deu o nome de firmamento, os céus. As que ficaram embaixo, mares e oceanos. E viu Deus que era. Será que era bom para Deus? Imagina comigo. Ele continua dando ordens para criar as coisas. E Deus é um único criador, não existe outro. Ele continua, e das águas que ficaram embaixo, ele diz: se ajuntem. Surge a porção seca, e surgiu, ele deu o nome terra. E ele continua o ato da criação, relva do campo, animais que voem, animais que nadam, animais que andam, que rasteiam. Você lembra disso tudo, irmão? No quarto dia ele põe o sol em cima, a estrela e as luas do firmamento no quarto dia. No sexto dia, a palavra de ordem que ressoa não era na terra. A palavra de ordem que ressoa é no céu. Desçamos. Desçamos. Desçamos está no plural. Anjo não tem poder criatório ou criacional. Quem está criando é o Pai. O Filho dando a palavra, o Espírito produzindo tudo para acontecer. Desçamos. E aí entra onde eu quero pregar, você que é homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. E a declaração de Deus para o homem é: domine. Domine, domine, domine sobre todas as coisas. Eu fico imaginando na minha mente louca de Rony, o diabo nas regiões celestiais, expulso do céu, e tudo que ele queria, sabe o que é? Fazer o trono dele acima do trono de Deus. Mas Deus disse: a minha glória não reparto sangue. Mas sabe o que Deus faz? Ele planta um jardim no Éden. É como se ele estivesse tirando parte do céu
transportasse para a terra e plantasse algo lá. Éden, jardim. Aí ele diz: desçamos, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Sabe o que é isso? Tudo aquilo que o diabo queria ter de Deus no céu é o que Deus deu para você. Aleluia. Guarda isso no seu coração. Imagem e semelhança, sabe o que é isso? Aspecto externo, imagem. Semelhança, aspecto interno. Você é como Deus por fora e você é como Deus por dentro. Eu não quero aqui de maneira nenhuma desprezar as nossas queridas irmãs. Eu louvo a Deus por você estar aqui, minha irmã, porque me prova o grande amor de Deus. Porque depois de Deus criar todas as coisas boas e deu autoridade, domínio para o homem, Deus olhou tudo aquilo que era bom e Ele viu que tinha uma coisa que não era boa. Não é bom que o homem viva só. Ele fez tudo bom, tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas Ele parou no meio do tempo, cai dos dedos. Tem uma coisa que não é boa nisso tudo que eu fiz. Deus não está fazendo nada bom para ele, irmãos. Guarda isso no seu coração. Você que é pai, você que é mãe. Um dia eu tenho 2 filhos. Isaac tem 10 filhos, tem 2 anos. Quem é pai, quem é mãe dedicado, irmão, sabe o que faz quando descobre que está grávida? Os 2 engravidam juntos. E aí eles começam a sonhar com o pé, eles começam a sonhar com a mão, eles começam a sonhar com a cabecinha do bebê. Como é que vai ser o cabelo? Se vai ser comprido, se vai ser curtinho, se vai ser caracolado, se vai ser ruim, igual o pastor Rony, se vai ser careca, assim. O pai e a mãe começam a sonhar desse jeito. Qual o tamanho do cotovelo dela? Tem uns pais que são tão dedicados, sabe o que eles fazem? Eles compram um bercinho, compram as cômodas, colocam ali as roupinhas, as fraldas, tão dedicados eles são, e às vezes eles colocam até o nome do menino, da menina em cima. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe sabem que aquilo é bom para ele, para quem está chegando, irmãos, para quem está vindo. Aleluia! Então Deus está colocando no Éden, irmãos, um filho amado. E Ele cria esse filho amado conforme a sua imagem e semelhança. E Ele dá autoridade para esse homem. A autoridade para esse homem. A autoridade para subjugar toda a terra, irmão. Toda a terra. Não pessoas. Não a humanidade. Ele dá autoridade sobre as coisas. Dominar sobre vento, ar, mar, animais. Isso, irmão. Tanto é que Deus, a viração do dia, Ele vem um papo secreto com o seu filho amado. Mas tudo que o diabo quer de nós, sabe o que é? Roubar a sua imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o inimigo quer deturpar a sua imagem de um filho amado de Deus, de um homem íntegro, de um homem que tem domínio sobre coisas. E foi isso que ele fez no Éden. Ele veio com meias verdades. E o inimigo, para convencer um homem, irmãos, ele só precisa de meias verdades, ele não precisa de falsidade, ele não precisa usar de engano, irmãos. É só ele trazer meias verdades. A meia verdade que ele veio no jardim do Éden, sabe o que é? Por que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? A Eva diz assim: não, a gente pode comer de todas, só de uma que não. A árvore do conhecimento bem mal. Dessa não podemos nem tocar e nem comer, porque o dia que tocarmos nós morreremos. Mas a serpente veio e disse assim: não, coma, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos serão brilhantes, vocês serão como Deus. O problema do Éden, irmãos, nunca foi a Eva. Guarda isso. O problema do Éden nunca foi a mulher. Se você ler o texto, você vai compreender que ela comeu do fruto e nada acontece, meu irmão.
É só quando ela pega do fruto e dá para o homem, aí os olhos dos dois se abrem. Guarda isso, meu irmão. Uma coisa aí no seu coração, você que é sacerdote da sua casa, ou deveria ser, o problema nunca foi a sua esposa, o problema nunca foi as mulheres. A maioria dos problemas é causada pela falta de um homem que não exerceu o seu domínio e a sua autoridade em casa. É forte, Jeová. Deus criou o homem. O pecado, irmãos, afastou o homem de Deus. Mas sabe que o nosso Deus, ele é tão extraordinário. E é para quem não conhece o Rony, irmão, deixa eu falar com você. Eu não vim te fazer pular. Não vim. Glória a Deus. Não vim te talvez fazer assim rodar. Não vim fazer isso. Eu vim te ensinar princípios. Porque eu quero, se Deus me permitir, vocês me permitirem, né, voltar aqui, eu quero que vocês lembrem de tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para cada um de vocês. O homem pecou no jardim do Éden, mas Deus, ele sempre chama a atenção de um homem para voltar ao propósito. No jardim do Éden é a viração do dia, mas o homem se esconde porque ele ouve a voz de Deus e os passos do Senhor no jardim do Éden. Ele pensou que havia se escondido de Deus e aí ele se esconde lá. E aí ele ouve duas perguntas de Deus: aonde você está? E quando ele sai da onde ele pensava que estava escondido, ele diz assim: por que você não veio quando eu te chamei? Eu posso, irmãos, como um profeta de Deus hoje, declarar que a palavra dentro de mim é viva. Aleluia! Eu posso declarar para você hoje, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus: homem, aonde você está? Aonde você está? Aonde, irmãos? Sabe o que está acontecendo aqui? É Deus te atraindo de volta ao propósito. É Deus te resgatando de volta ao nível de relacionamento. É Deus te trazendo de volta ao lugar, irmão, aonde você não deveria ter saído. É Deus te tirando do oculto, aonde você pensa que estava escondido. Deus está te trazendo de volta. Aonde você está? Para e pensa, meu irmão, minha irmã, aonde estamos? E aí, quando ele sai, irmãos, o Senhor pergunta para ele: por que você não veio quando eu te chamei? Sabe o que minha Bíblia diz para mim, irmão? Sabe o que a Bíblia diz para mim? É que nenhum homem nunca viu a face de Deus, porque no dia que vê a face de Deus, ele... Mas então o que está acontecendo com esse Adão aqui? O que está acontecendo com ele? Se o Senhor todos os dias, a viração do dia, o Senhor vem para ter um tete a tete, face a face, para saber ouvir a voz do homem. Ele é onisciente, irmão. Deus vem para um relacionamento com o homem, e o homem está vendo Deus face a face, porque o pecado veio, mas a morte veio, e essa morte é espiritual, irmãos. O nosso espírito estava morto. Guarda isso, irmãos. Quando o pecado entra, o homem não tem mais direito de face a face com Deus. Então Deus precisa tirar o homem do jardim do Éden, para que o homem não morra de fato, mas que o homem tenha um relacionamento ainda com Deus. Então ele vem, a viração do dia, atraindo o homem de volta. Mas sabe qual é o problema do homem aqui no Éden? Que a maioria do problema dos homens, talvez,
eles não assumem a culpa do seu pecado. Por que você não veio quando eu te chamei? Quando eu ouvi a sua voz e os seus passos no jardim, me escondi porque tive. O pecado gera medo no homem. E ele se escondeu, e aí Deus disse assim: você se escondeu porque teve medo? Sim, eu estava nu, por isso me escondi. E quem te disse que você estava nu? A mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Sabe qual é o grande problema dos homens dessa geração? É que não são machos o suficiente para assumir o seu pecado e se arrepender dele. Esse é o grande problema. Esses homens dessa geração são homens, irmãos, que não assumem a sua posição. E são homens que, se o pastor falar assim: meu filho, não faz isso, Deus, vou morrer, meu pastor não me ama, meu pastor me odeia, eu vou morrer. Para com isso, irmão. Assuma a sua responsabilidade, assuma o seu lugar de direito. Aleluia! Mas ele joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente. O problema do Éden aqui, sabe o que foi, irmãos? Para mim, você acha que Adão está lá no Japão, enquanto a Eva estava aqui no Brasil, sendo enganada pela serpente? Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? É que Adão está aqui, de braços cruzados, observando o Satanás, o diabo, se andando dentro de casa. Ele está vendo Satanás dentro de casa, rodeando a casa, e ele está lá, sem fazer nada, meu irmão. Ela deixando o diabo se andar dentro de casa. É isso que está acontecendo, irmão. E o diabo está lá enganando, ele está observando. Sabe que a serpente tem razão mesmo? Eu vou esperar para ver. Se a Eva comer e nada acontecer, você é igual a Deus. Você é igual a Deus. Você é igual a Deus. Meu irmão, precisamos voltar para um lugar lá onde nós não deveríamos ter saído. Pelo pecado de um entrou a morte na humanidade, mas pela obediência de um veio. Meu irmão, precisamos voltar a ser como Cristo. E aí você vai dizer assim: esse menino nunca mais volta. Nunca mais. Precisamos voltar a ser como Cristo. Jesus de Nazaré. Sabe qual é o espírito que tem atuado nesse tempo? E João diz que no meio da igreja, primeira carta de João, segunda, terceira carta de João, você vai encontrar. É o espírito do anticristo. Tudo que é contrário a Cristo, tudo que é contra Cristo, tudo que luta contra Cristo. Sabe aquela mentalidade, irmãos, de muitos dizerem assim, e aí eu vou entrar em áreas aqui com você, que você vai pensar agora. Sabe aquela mentalidade dizendo assim: esse pecado eu não vou conseguir abandonar, eu não vou conseguir deixar essa área da minha vida que o pecado sempre me domina. Sabe essa mentalidade dizendo: essa área da minha vida que o diabo tem domínio nela, ele é muito forte, eu não consigo resistir, sempre me domina. Irmão, sabe qual é o espírito que atua aqui? O espírito do anticristo, te fazendo parar, irmãos, naquele propósito que o Senhor quer te levar de volta, porque o sacrifício já foi feito, o Cristo de Deus já foi entregue naquela cruz. Uma vez ele morreu, uma vez ele se tornou, uma vez ele foi maldito por nós, uma vez ele acabou naquela cruz todos os nossos pecados e resgatou de volta todos os homens para Deus. Sabe o que João diz para a gente? João 1, 11, 12.
Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. No entanto, todos aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder, irmãos. Deu-lhes o direito, irmãos, de serem feitos. Ah, você conhece bem. Você conhece bem, irmão. Você conhece bem. Aleluia, Jesus. Direito e poder. Você que é homem, precisa voltar para o seu lugar de origem. Como Cristo. Foi Ele, irmãos. Eu e você não tínhamos condição alguma de pagar esse preço. Somos miseráveis, pecadores. Talvez nós estávamos na mesma condição de Adão lá. Diabo se andando, jogando a culpa nos outros, escondendo Deus. Mas o que eu quero que você mude é a sua mentalidade hoje. Deus em Cristo Jesus te comprou. Sabe o que Gálatas diz para a gente? Deixa eu descer um pouquinho aqui. Gálatas 4, a partir do 4. E vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. Aleluia. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que não sois escravos do sete. De sorte que não sois escravos. De sorte que não sois escravos. Porém filhos, e sendo filhos, também andar. Muda a sua mentalidade e volta para o seu lugar. Volta para o seu lugar. Você precisa voltar urgentemente. Então a gente precisa, irmãos, voltar a ser a imagem de Cristo. Por que o senhor está falando a gente precisa? Porque talvez na minha área eu acho que eu estou bacana, mas a minha esposa pode virar para mim e falar: filho, rapaz, deixa eu te mostrar um caminho. Vou te mostrar um caminho sobre modo excelente. Aleluia. Sabe qual é o grande desafio de você que é casado? Ou você que vai casar? É porque quando Paulo vai escrever os irmãos de Éfeso, capítulo 5, a partir ali do 23, você vai encontrar deveres domésticos ali. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. E aí temos os irmãos, Deus, assim, glória a Deus. Chegou nelas. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a mulher deve estar tudo sujeita ao seu marido. Mas sabe por que ela precisa ser sujeita ao marido? Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador de todo o corpo. Sabe o que está acontecendo aqui que Paulo está te chamando a atenção, homem? Você que tem um glória a Deus que tu confia aí. Sabe o que Paulo está ensinando para você? Seja como filho de Deus. Aleluia. Seja como Jesus. Meu irmão, você não vai conseguir morrer na cruz como Jesus, não. Mas olha, só deixa eu falar, o homem Jesus para você, eu não ia entrar nisso, mas o Espírito, ele trabalha dentro de mim aqui, ele morre. Sabe como era o homem Jesus? O homem Jesus, ele sentia fome. O homem Jesus sentia sede. O grande problema nosso é que a gente olha para Jesus só como Deus, esquece que Ele veio como homem. E é só como homem que eu e você temos salvação. Então ele sente fome, ele sente sede, ele chora. Meu irmão, até aquele caso de uma depressão, jardim do Getsemane, ele está em tão profunda tristeza, irmão. Isso é depressão. Homem, mas em tudo ele não cedeu aos prazeres, aos desejos.
da sua alma e dizer: passa de mim esse cálice. Como homem, Jesus foi tentado, meu irmão. E ele não foi tentado por uma mulher só, não, irmão. Ele não foi tentado, meu irmão, pelo dinheiro, não, meu irmão. Ele não foi tentado pelas cobiças dessa vida, meu. O próprio diabo vira para ele e diz assim: se você fazer isso, fazer aquilo outro, eu vou te dar tudo isso, porque foram me entregue. E eu dou a quem quiser. Quem que deu para ele, irmãos? Não foi Deus, não. Foi um homem lá no Éden. Foi o homem lá no Éden que deu aquilo para ele, porque ele foi expulso do céu sem direito a nada. Mas o domínio e a autoridade dessa terra, a Bíblia diz para mim em Salmos que os céus dos céus é de Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Meu irmão, volta para o seu lugar de origem. Quem deu essa autoridade para Satanás foi o homem na queda. Mas eu conheço um homem que naquela cruz do Calvário, sem força, deixa eu narrar para você. Jesus está crucificado. A pressão sobre os seus pulmões é tão grande, tão intensa, que às vezes ele precisa se erguer pelos cravos nas mãos para poder tentar respirar um pouco, para poder tentar buscar um pouco de ar para os pulmões. Porque, meu irmão, aquele flagelo era um dos mais terríveis daquele tempo. E ele já estava com praticamente todo o seu sangue esvaído por causa dos chicotes, das chibatadas que ele havia levado lá atrás, meu irmão. Naquela cruz, irmão, ele ainda se ergue um pouco para olhar da sua direita e ainda salvar um camarada que diz para ele: Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra de mim. Ele se ergue, irmão, com uma força brutal, irmão, descomunal, irmão, sobre as suas feridas, por causa de você que é homem. Aleluia! Glória a Deus! Ele diz: Pai, está consumado. Porque ele está olhando a morte vindo, mas a morte não pode pegá-lo. A morte com o seu facão, irmão, com a sua sede, ela não pode tocar no Salvador. Mas ele vem e diz: olha, morte, aonde está o seu aguilhão? Aonde está o seu poder? Então faz o seguinte, morte, eu me dou em resgate aos homens dessa geração. E Pedro diz para nós que ele foi as mais baixas terras. Para quê? Tomou a chave da morte do inferno. Paulo diz em Éfeso: levando cativo todo cativeiro, deu dom aos homens. Eu não quero de forma alguma desprezar as irmãs. Estou chegando, calma. Estou chegando. Paulo diz que o homem é a cabeça da mulher. Como Cristo é a cabeça da igreja, o homem deveria ser a cabeça da mulher. Cabeça fala de quem pensa. Sabe qual é o grande problema dessa geração de homens? É que vivem uma vida sem propósito. É isso. Os homens dessa geração vivem uma vida sem propósito. É como aquela música do inferno. Para mim é do inferno. José Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida me levar. Os homens estão em Cristo Jesus, estão na igreja, talvez você está sentado aí, mas vivem uma vida sem propósito nenhum, irmãos. Sem propósito nenhum. Pastor, eu tenho um propósito na minha vida. Qual é, meu filho, seu propósito? Pregar o Evangelho. Meu irmão, isso não é propósito, é obrigação de quem está em Cristo. Obrigação, irmão, de quem o Senhor resgatou do mundo e te trouxe para a sua maravilhosa luz. É obrigação minha e sua pregar o Cristo no Calvário, mas ressurreto ao terceiro dia. Então, como homem, você precisa pensar. E sabe o que ele me fala de pensar aqui, irmãos? Cabeça tem visão.
missão, propósito. Você precisa voltar para o propósito. Aleluia. Propósito, irmãos. Pastor, qual é o propósito da minha vida? Eu não sei, filho. Vamos explicar. Mas uma coisa eu sei. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, te conheci. E antes de você sair da madre, eu te santifiquei. Um profeta de Deus na sua vida. Sabe o que eu entendo, irmãos? É que antes da gente ser aquela substância informe no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia na eternidade. Nós já estávamos em Deus, irmãos, guarda isso. Você não nasceu aqui por acaso, não. Você já tinha sido gerado em Deus na eternidade. Aí na eternidade Deus olhou e disse assim: esse menino, essa menina eu preciso fazer nascer lá na terra. E quando ele for para a terra, eu preciso separá-lo, santificação. Eu preciso separar ele. Para quê? Para um propósito. E aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã. Sabe para que você está sentado aí? Porque Deus te chamou para cumprir o propósito. Deus te chamou urgentemente. Deus olhou para esse mundo perdido, porque Satanás enganou com meias verdades o homem lá fora. E aí ele vai para o dinheiro, ele vai para a prostituição, ele vai para as drogas, ele vai para aquilo, irmão, sem saber para que ele veio. Oh meu Deus, eu preciso terminar com você. O grande problema de muitos lares hoje são homens que vivem sem propósito. Tem umas moças que estão sentadas aqui, irmãos. Tem uns meninos que estão sentados aqui, que não se casaram. Deixa eu te dar um conselho para você. Não procure um homem bonitão. Não procure uma mulher bonitona. Procure um homem e uma mulher com propósito. Aleluia! Não se entregue para qualquer um. Procure alguém que tenha propósitos firmes no seu coração. Deixa eu dar um exemplo meu, Rony. Um dia eu chamei a Cris. Que mulher fantástica. Não é porque ela está aqui não, mas eu tenho discípulos meus que conhecem muito bem que eu sou assim lá. Estava numa reunião de liderança na minha igreja. E ela chegou atrasada, irmãos. Eu disse, na hora que eu vi que era ela, eu disse assim: irmãos, a Cris está chegando agora, atrasada. Mas eu vou dar uma correção nela. Brincadeira, falando dos líderes. Mas na hora que ela entrou, irmãos, eu tenho cabelo tão bem escovado. Eu olhei para aquela mulher, 15 anos de casamento. Foi como eu vi ela pela primeira vez. Por que isso, pastor? Quando eu fui namorar com ela, eu sentei numa pizzaria, numa pizza mota. Eu lembro, irmãos, o sabor da pizza que eu gosto de catupiry. Eu sentei com ela e falei: Cris, deixa eu te falar um negócio. Eu quero casar com você. Eu sempre fui um homem decidido na minha vida. Eu nunca deixei as coisas para resolver depois. Eu sempre resolvi as coisas. Eu nunca propelei, eu retardei as coisas. Eu sempre fui decidido na minha vida. Sentei com ela e falei com ela assim: pastor, falou, Cris, eu sou assim, 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 assim. A minha família é assim, 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 assim. Eu joguei aberto com ela. Sabe o que eu quero pro casamento? Eu quero isso pro casamento. Aí eu falei com ela: você aceita isso? Ela olhou para mim nos meus olhos e disse assim: olha, eu vou te falar então como é que é a minha família. Minha família é assim, 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 assim. Eu sou assim, assim, assim. Eu quero isso. É verdade, Deus. É verdade. Deus está falando. Você aceita? Eu disse para ela: se você aceitou as minhas condições, eu aceito as suas. Aleluia. Mas daqui para frente eu quero fazer um pacto com você. Eu quero fazer uma aliança com você. Eu nem tinha aliança de casamento, irmão, nem de compromisso. Eu quero fazer uma aliança com você. Daqui para frente eu cuido de você, você cuida de mim.
São 15 anos de um casamento, irmãos, que eu nunca briguei com a minha esposa. Eu nunca fui dormir com ela na cama, um chorando com o outro. Eu nunca dormi no sofá, irmão. Nunca aconteceu isso lá em casa. Todas as vezes que eu fui pro meu quarto para chorar, sabe o que foi, irmão? Por causa da igreja. Todas as vezes que eu fui pro meu quarto para chorar, sabe por que foi, irmão? É porque eu perdi alguém, meu irmão. Todas as vezes que eu fui pro meu quarto para chorar, sabe por quê? Porque tinha coisas na minha vida da igreja, na vida do meu irmão, que eu não conseguia resolver. E só aos pés do Salvador, no lugar que eu e a minha esposa escolhemos para ser o nosso secreto, nós nos derramávamos diante daquele misericórdia dele. Sabe por que ele está em pezinho ali? Vou te contar por quê. Porque o meu filho, ele não é como um soldadinho de chumbo. Imagine só o que a gente faz com Deus nas nossas orações. Imagine se eu chegasse para Deus com o meu terno bem animado. Senhor, de novo. Ele é isso. Eu quero te explicar um princípio. Imagine se meu filho chegasse com o seu terninho para mim. Senhor, pastor Rony Cristiano Nunes, o senhor é um grande pastor, o senhor cresceu muito, o senhor estudou muito, o senhor tem uma igreja grande, o senhor me permite abrir a sua geladeira Electrolux e pegar lá dentro uma chocolatada e também para eu poder beber? Vou olhar para ele e vou pensar que ele está doido. Vou olhar para ele e vou falar assim: o que esse Cristiano fez com esse menino? Mas sabe como é que ele faz comigo? Papai, posso pegar um todinho de Filho, tudo que é meu é seu. Aleluia. Vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará graciosamente tudo o que pedis no meu nome. Segura essa, irmão. Aleluia. Ele está ali em pé, irmãos. Sabe por quê? Porque eu amo estar do lado do meu filho. Eu amo ter ele comigo. Não existe prazer maior para um pai do que dar direção, estabilidade emocional e afirmação na sua identidade sexual. O pai faz isso. Um pai, irmãos, ele traz estabilidade emocional para os filhos, homens, sacerdotes. Você é que é responsável por gerar estabilidade emocional na vida dos seus filhos. Você que é homem. Seus filhos devem olhar para você, irmãos, quando eles estiverem nas suas crises existenciais e esperar em você resposta de Deus, irmão. Uma palavra dos seus filhos não deve ser uma palavra de morte, deve ser uma palavra de avanço em todo o tempo, irmãos. Você deve pôr a mão na cabeça dos seus filhos, como fizeram comigo na minha infância, dizendo: Deus, usa o meu filho nessa terra, mesmo no dia que ele não queira, faz dele um instrumento seu nessa terra. Só que o grande problema dessa geração, sabe o que é? É que os pais, quando vão recorrigir os filhos, dizem para ele: você não serve para nada mesmo, menino, você é um fracassado, você é um vagabundo, senhor. Você não presta nem para estudar, senhor. Fecha os olhos aí um minutinho, irmãos. Eu sou bem diferentão, sabe? Fecha os olhos um minutinho, eu preciso orar por isso. Tem muitos homens que estão sentados aqui hoje, que ouviram durante a sua vida inteira palavras malditas. É desafiador para a gente, irmãos,
Porque a gente ouviu a nossa vida inteira alguém dizendo assim: você é um vagabundo, camarada. Você não presta pra nada. E às vezes, irmão, quando a gente amadurece, alguém vira ainda no escondido e diz: que pastorzinho que é esse? É porque não sabe o propósito que o Senhor colocou no coração. Calma, filho. Vai daqui. Vai daqui, filho. Vai daqui. Sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vejo Deus restaurando um sacerdócio masculino dentro de casa. É o que eu vejo. Um pai, irmãos, um pai, ele traz identidade sexual para o filho. Sabe o que é isso? Você lembra de encontrar por aí um homossexual? Perdão, não posso falar essa palavra. Você lembra quando você encontra por aí alguém que gosta de se relacionar com pessoas do mesmo sexo? Quando você perguntar para ela, você pergunta assim, ou para ele ou para ela, você diz assim: por que você vive isso? Quando isso aconteceu na sua vida? Sabe o que ele vai dizer para você? Ah, desde quando eu nasci, é assim. Mas na verdade, sabe o que faltou aqui? Um homem, uma figura masculina. Se você perguntar para uma menina aí de poucos anos de idade, 5, 6 anos de idade, você virar para ela e falar assim: menina, quem é o seu namorado? Se o pai dela for um cara presente dentro de casa, ela vai falar assim: pai, meu namorado é meu pai. Tá doido? Você vai casar com quem? Meu pai, você está pensando o quê? Ela não tem desejos sexuais pelo pai, mas ela precisa ver no pai a figura do homem que ela quer ter quando ela for casar, irmãos. Isso traz identidade sexual para ela, porque ela não vai querer se relacionar com pessoas do mesmo sexo, mas ela vai ver um homem, a imagem do pai dela, e ela vai dizer: sim, esse homem dá para casar. Esse homem dá para casar. Você que é menino, se o seu pai não exercer uma paternidade na sua vida, não for homem de verdade lá, sabe o que pode acontecer com você? Talvez já até aconteceu. Se envolver com a pornografia muito novo. Se envolver com a sexualidade fora do tempo. Talvez tem pessoas sentadas aqui hoje que já acessaram a pornografia, já se envolveram até sexualmente fora do casamento. Talvez muitos se casaram e foram antes do casamento para o sexo. Por quê? Porque falta uma figura masculina para te trazer toda a certeza e segurança que você precisa em Deus, para o tempo certo, para o momento certo, para a hora ideal. Deixa eu tomar uma água aqui porque eu já estou finalizando com você. Precisamos voltar para o sacerdócio. Sacerdócio fala daquele homem, irmãos, que sempre apresentava sacrifício. Aquele homem que apresentava sacrifício, irmãos, pelo pecado de alguém. Era uma das suas funções. O sacerdote precisa voltar a apresentar o sacrifício pelos seus pecados, irmãos. E o sacrifício verdadeiro é Cristo. O grande problema, sabe o que é, irmãos? É aquele problema que essa geração está vindo, o evangelho tão raso, tão superficial, irmãos. Da graça, uma graça barata, aonde eu posso pecar e continuar pecando, eu posso continuar no mesmo pecado, eu posso continuar no mesmo erro, que meu Jesus morreu na cruz por mim. Que graça é essa, irmãos? Sabe o que a graça de Jesus me trouxe? Ele disse para mim: renuncie, Rony, renuncie a você, renuncie os seus prazeres, tome a sua cruz, e aí você pode me seguir, Rony. Isso é graça. Graça, irmãos, é favor para vencer o pecado. Aleluia! Graça nunca foi libertinagem, irmãos. Graça não. Graça é força e vigor, porque o meu Jesus já conseguiu vencer todas as coisas para mim, e Ele me deu a sua graça. Favor que eu não mereço. Então eu tenho forças para vencer, porque Ele suportou para mim aquilo que eu não conseguiria suportar. Tem muito sacerdote aqui, irmãos, que está como o sacerdote do Antigo Testamento.
Uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos para conversar com Deus. Tem muito homem que está uma vez por ano lá no Santo dos Santos. Mas se você talvez não lembra, eu quero trazer a sua memória de volta. Quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, ele se entregou naquela cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, irmão. O véu do templo se rasgou. E se eu tivesse a oportunidade, mais tempo com você, eu ia falar com você o que significa o tabernáculo ou templo lá em Salomão, irmãos. Tabernáculo ou templo era constituído de 3 partes: átrio no tabernáculo ou pátio no templo. Depois, irmãos, se você entrasse, passasse pelo átrio ou pátio, você entrava no lugar santo. E aí depois daquela cortina ou véu, santo dos santos, irmão. Se eu tivesse a oportunidade, eu ia te levar, sabe aonde? Átrio significa corpo, santo significa alma, santo do santo espírito. E aí não dá tempo de eu entrar com você nesse caminho aqui hoje. Não dá tempo. Mas se você compreendesse, ele rasgou o véu de alto a baixo. Não é para você ir lá uma vez por ano, é para você ter livre acesso. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos voltar ao sacerdócio. Irmãos, eu queria continuar com você aqui, sabe por quê?